Apaixonei-me por uma universitária por online. Para ver suas fotos nuas todos os dias. Menti para ela dizendo que tinha 20 anos. Mas um dia, durante uma videochamada, ela me viu usando o uniforme do ensino médio e terminou comigo de vez. Agora sou calouro, e ela se tornou minha professora da disciplina principal. Depois de 2 semanas de treinamento militar brutal para calouros, finalmente posso começar a estudar as disciplinas principais que tenho pensado. A primeira aula é de História da Literatura Estrangeira. Segundo os veteranos, professor é o senhor gentil, mas quando o sinal tocou, descobri que uma beldade enorme estava no pódio. À primeira vista, ela se parecia um pouco com meu objeto de amor online no ensino médio. Enquanto eu pensava, a beldade no pódio começou sua apresentação. Olá a todos. Meu nome é Liu Huiyan e sou uma aluna de pós-graduação do professor Liu. Como Lao Liu está em um intercâmbio temporário recentemente, darei essas aulas. Quando ouvi seu nome, imediatamente perdi a compostura. Foi mesmo a ex-namorada implacável que me largou. Eu estava distraído e, sem querer, derrubei o copo à minha frente. O copo se estilhaçou e se espalhou pelo chão. A turma inteira olhou para mim. Inclusive Liu Huiyan. A colega sentada do lado de fora correu para o canto para pegar uma vassoura e limpar. Agradeci várias vezes. Depois de limpar, encontrei os olhos de Liu Huiyan. Eu não queria mais ser hipócrita. 2 anos se passaram. Talvez ela já tivesse esquecido de mim, uma amiguinha. Então comecei a ouvir a turma com seriedade. Então, ouvi a voz clara de Liu Huiyan falando sobre o antigo poeta romano Catulo. Catulo é bom em usar poemas apaixonados para descrever seus verdadeiros sentimentos sobre o amor, seus pensamentos, desejos e dores. Por exemplo, ele escreveu: Eu te odeio e te amo. Talvez se você me perguntar por que eu não sei, mas me sinto tão mal. Nesse momento encontrei os olhos escuros de Liu Huiyan e então me esquivei. Afinal, meu coração não conseguia se acalmar. Meus pensamentos voltam para quando eu tinha 17 anos. Eu estava no 2º ano do ensino médio, estava sob grande pressão dos estudos. Eu também era muito rebelde, então me apaixonei por uma estudante universitária online chamada Liu Huiyan. Ela já tinha 21 anos na época e estudava chinês nesta cidade. Eu tinha medo de que ela pensasse que eu era muito jovem, então menti que tinha 20 anos e também estudava na universidade. Durante o feriado do 1º de maio, nos encontramos pessoalmente pela primeira vez. Para evitar ser exposto, me vesti de forma muito madura e não fui percebido por ela. Ela é bonita. Tem uma voz agradável e é gentil. Fomos ao cinema assistir a um filme juntos. Ela foi atenciosa e educada durante todo o processo. Depois do primeiro encontro, gostei ainda mais dela. Mas, por causa dos meus motivos acadêmicos, só podíamos nos comunicar online. Ela não ficou irritada e não duvidou disso. Os dias passaram tão naturalmente. Até que uma vez, quando estávamos em uma chamada de vídeo, ela viu meu uniforme do ensino médio. Eu sabia que a culpa era minha por tê-la enganado. Quando eu estava prestes a me desculpar com ela, recebi uma mensagem dela: Vamos terminar. Você estuda bastante. Ela foi tão fria e implacável, como se nossos sentimentos por tantos dias fossem falsos e a idade fosse uma lacuna intransponível. Então a bloqueei imediatamente e nunca mais a contatei. O sinal para o fim da aula quebrou minhas memórias. Quando eu estava prestes a ir embora, a voz de Liu Huiyan soou no pódio: Monitora, adicione meus dados de contato. A tarefas de casa depois da aula. Eu era o monitor da turma. Os colegas foram embora um após o outro. Apenas alguns alunos ainda faziam perguntas a Liu Huiyan. Fiquei parada esperando, entediada, mas tentando me recompor. Depois que os alunos que fizeram perguntas foram embora, dei um passo à frente e perguntei cuidadosamente: Irmã mais velha, sou a monitora da nossa turma número 10. Posso perguntar se eu a escaneio ou você me escaneia? Liu Huiyan olhou para mim por um segundo, depois desviou o olhar e disse friamente: Talvez você possa tentar me remover da sua lista negra de contatos. Então ela pegou o livro e foi embora, deixando-me sozinha e envergonhada. Eu realmente me esqueci desse assunto. Uma mulher de mente fechada, do que você está falando. Mas a responsabilidade como uma boa monitora a serviço do povo, não consigo levar emoções pessoais ao trabalho. Então imediatamente removai Liu Huiyan da lista negra. Ao ver que seu avatar ainda era ursinho, é inegável que meu coração parou por um segundo. Esse era o avatar de casal que usávamos juntas naquela época, mas eu mudei. Há muito tempo. Para lembrá-la de que eu a havia removido, enviei um pacote de emoticons, que até tinha um significado um pouco lisonjeiro. Pouco tempo depois, recebi sua resposta, palavra por palavra, interpretando os requisitos da lição de casa de História Literária Estrangeira, nada mais. Fiquei um pouco triste. Mas tudo havia acabado entre nós há muito tempo. 2 dias depois, fui ao apartamento de Liu Huiyan, estudante de pós-graduação, para entregar a lição de casa da nossa turma. Liu Huiyan foi à biblioteca e
Ainda não tinha voltado, então a esperei lá embaixo. Inesperadamente, em poucos minutos, uma garota se aproximou de mim e pediu meu contato. Justo quando eu estava hesitando se deveria entregá-lo a ela. Liu Huiyan e sua colega de quarto apareceram juntas. A garota que pediu contato foi embora logo depois de descobrir que eu estava esperando por Liu Huiyan. Quando o clima ficou um pouco constrangedor, a colega de quarto de Liu Huiyan disse de repente: Irmã Liu, como esse garoto se parece um pouco com seu inesquecível namorado do primeiro amor. Liu Huiyan a ignorou e veio direto a Temin: me dei a lição de casa e volte cedo. Depois de entregar a lição de casa, saí rapidamente. De volta ao dormitório, comecei a pensar no que a colega de quarto de Liu Huiyan disse. O inesquecível namorado do primeiro amor se parece comigo. Sou eu. Sou o namorado do primeiro amor? Ou sou uma substituta? No entanto, não há respostas para essas perguntas no momento. Pensando que haveria outra aula com Liu Huiyan amanhã, estou animada e com medo ao mesmo tempo. Justamente quando eu estava sozinha e atordoada, recebi uma mensagem privada de um colega da nossa turma: monitor, você tem o contato da irmã sênior Liu? Pode me dar um? O que você quer? A irmã sênior Liu é tão linda, eu realmente quero ir atrás dela. Por egoísmo, eu não queria dar e não dei. Para ser sincera, nunca deixei Liu Huiyan de lado. Uma pessoa mesquinha como eu só quer ocupá-la secretamente. Inesperadamente, antes da aula de História da Literatura Estrangeira no dia seguinte, o colega foi diretamente adicionar o contato de Liu Huiyan. Havia barulhos constantes na turma. E eu me senti muito barulhenta. O garoto era muito bonito e radiante. Uma pessoa deslumbrante como Liu Huiyan realmente brilha em todos os lugares. Sentado na minha cadeira e observando em silêncio, meu coração se partiu. Mas no final, Liu Huiyan pareceu não ter adicionado suas informações de contato, e meu coração se agitou novamente. Durante o intervalo de 5 minutos entre as aulas, todos estavam brincando com seus celulares. Mas alguns garotos da turma seguinte entraram pela porta dos fundos e foram direto para o pódio e para Liu Huiyan. Fingi que não me importava, então abaixei a cabeça e então ouvi Liu Huiyan dizer em uma voz nem muito alta nem muito baixa: desculpe, eu tenho namorado. Aquele momento foi o verdadeiro colapso do mundo. Os garotos da turma seguinte foram embora, e houve um alvoroço na sala de aula, todos se perguntando quão bom o namorado deveria ser para alguém tão deslumbrante quanto Liu Huiyan. A maioria dos colegas era espectadora, e eu fui a única que sentiu a dor. Acontece que ela já tinha um novo namorado. E descobriu-se que seu avatar de casal estava sendo usado com outros garotos. Havia muitas coisas que não me agradavam, mas eu estava impotente. Ela gostou apenas brevemente, me deixando sozinha para esquecer por um longo tempo. Desde que a professora Liu voltou de uma viagem de negócios, Liu Huiyan não precisou substituir a turma, então nunca mais a encontrei. Afinal, a escola é tão grande que não há tantas coincidências. Se você não criar um encontro deliberadamente, provavelmente será difícil encontrá-la novamente. Liu Huiyan é a primeira pessoa de quem realmente gosto, e nós terminamos tão repentinamente, então eu realmente não consigo deixar isso para lá. No entanto, não demorou muito para que eu ficasse triste e impotente. Tive febre em um dia chuvoso, arrastando minha mala sozinha para o dormitório especial de isolamento da escola. Assim que terminei de fazer as malas e me deitei, senti que minha febre havia piorado. Minha temperatura estava em 39,6 graus. Não é de se admirar que meus ossos estivessem doendo. Tomei um ibuprofeno e tentei dormir. Em transe, senti alguém tocando minha testa e até enxugando meu suor com uma toalha. Eu queria abrir os olhos, mas não consegui. Quando acordei no dia seguinte, a febre havia baixado, meu corpo inteiro estava suado, eu estava fraco e sem forças. Sentei-me e encontrei Liu Huiyan guardando minha cama. Havia leves olheiras sob seus olhos, como se ela não tivesse dormido a noite toda. Depois de alguns segundos atordoado, perguntei: por que você está aqui? Ela tocou minha testa e disse: cuidando de uma criança doente. Ah, então como você sabia que eu estava aqui? Meu colega de quarto também testou positivo e disse que te viu no grupo de quarentena. Ah, então algum outro problema? Não, então vaze lavar rápido. Comprei seu café da manhã. Tome o remédio a tempo depois de comer. Depois de me lavar, comecei a beber o mingau que ela comprou para mim. De repente, lembrei-me da má notícia de que ela já tinha namorado. Olhei para ela. Ela estava parada perto da janela, observando a paisagem em silêncio. Ela parecia inacessível. Mesmo que eu estivesse relutante, cada um tem seus próprios princípios, e eu também. Liu Huiyan, obrigada por cuidar de mim, mas terminamos e você tem um novo namorado, então não devemos interagir no futuro. Eu não tenho namorado. Fiquei confusa e disse: você mesma disse isso na última aula de História da Literatura Estrangeira. Depois de dizer isso, me senti um pouco magoada e olhei para ela ansiosamente. Liu Huiyan não levou a sério. Ela me olhou com um sorriso nos olhos e disse lentamente: não quero adicionar informações de contato para enganá-los.
Olhei para ela e ela olhou para mim. Desta vez, não desviamos o olhar. Talvez nos últimos 2 anos, nunca tenhamos nos separado. Uma rajada de vento soprou, estava um pouco frio e eu treme. Liu Huiyan imediatamente fechou a janela e me vestiu com casaco. Não fique exposta ao vento e ao frio com esta doença, vista mais. Assenti obedientemente e disse, tudo bem. De repente, pensei que estava infectada com um novo coronavírus. Liu Huiyan, estou bem, você deve voltar o mais rápido possível. E se eu te infectar? Está tudo bem, estou forte e saudável e tenho anticorpos. Ah, eu sei, não consigo convencê-la, então me agasalhei com meu casaco, me afastei silenciosamente e tentei ficar longe dela. Liu Huiyan viu minha pequena ação, não disse nada, apenas sorriu. Foi muito bonito. Sob seus cuidados cuidadosos, melhorei logo, e mesmo quando saí do apartamento de quarentena, fiquei um pouco relutante. Na verdade, sei que o que realmente não suportou é me separar da companhia de Liu Huiyan e estou ávida por seu cuidado e preocupação meticulosos. Nestes dias de convivência dia e noite tenho certeza de que ainda gostamos um do outro, mas ninguém rompeu a última camada de papel de parede, assim como diz a letra. As pessoas enterram o amor indizível no solo. Há coisas que não se pode pegar ou largar, é difícil falar e deixar ir, e no final só resta uma autotortura amarga. Quando um relacionamento chega a um impasse, sempre precisa de alguém para quebrá-lo. Justamente quando eu estava perdido, recebi uma mensagem de Liu Huiyan. Lao Liu criou recentemente um novo grupo de projeto. Você tem interesse em participar? Eu realmente quero ir, mas ainda sou muito autoconsciente, então perguntei com tato, mas receio não conseguir acompanhar seu progresso. Liu Huiyan respondeu em segundos, não, posso fazer algumas coisas básicas e aprender ao longo do caminho. Concordei imediatamente. Afinal, meu amor pela história da literatura estrangeira é uma coisa, e meu amor por Liu Huiyan é outra. Este domingo foi a primeira reunião do nosso grupo de projeto. Foi principalmente uma breve introdução do professor Liu ao projeto. Ao plano de desenvolvimento é a primeira reunião dos membros do grupo. Depois que o Sr. Liu terminou de falar sobre os assuntos importantes, ele saiu porque ainda tinha aula, deixando vários de nós, membros do grupo, para continuar a discussão. Todos eram basicamente alunos de pós-graduação ensinados pelo Sr. Liu, com apenas um aluno do terceiro ano e um calouro como eu. Embora eu tivesse feito bastante lição de casa com antecedência, ainda estava um pouco nervoso sentado ali. Quando vi Liu Huiyan conversando com a aluna do último ano sentada ao lado dela. Pareceu-me de repente entender o motivo da separação naquele ano. A diferença entre nós em todos os aspectos é realmente muito grande. Idade, experiência, ambiente, pense bem, todos esses são grandes problemas. Quando eles discutiram O Velho e o Mar de Hemingway, finalmente tive a oportunidade de interromper, mas fui interrompido pelo aluno do último ano logo após dizer 2 palavras. Para ser sincero, esse aluno do último ano é muito bom em termos de qualificações e visão. Ouvindo sua explicação singular, todas as minhas ideias superficiais foram engolidas por mim. Quando todos terminaram a discussão, já estava escuro, e Liu Huiyan também me disse a primeira frase do dia, vamos juntos. Quando o grupo estava na metade da aula, de repente percebi que uma caneta havia caído na sala de aula, então Liu Huiyan me acompanhou de volta para encontrá-la. Quando retornamos ao corredor, os demais alunos já haviam saído e por um momento restavam apenas 2 de nós. Por sorte, o prédio da escola ficou repentinamente sem energia. Ficou escuro como breu e sopravam rajadas de vento fresco. Nesse momento, uma mão quente agarrou a minha. Eu não sentia tanta ternura há muito tempo e me senti desconfortável. Eu estava prestes a me soltar, mas no segundo seguinte ela apertou com mais força. Talvez tenha notado minha ação, mas Liu Huiyan ficou um pouco incomodada. Meu namorado não deixa vocês darem as mãos? Perguntei teimosamente e ela não se irritou, mas riu. Mas nós demos as mãos há 2 anos. Mas nós terminamos há 2 anos. Mas o clima já estava lá, então perguntei diretamente, Liu Huiyan, você conhece literatura de 30 segundos? Ela perguntou intrigada, o quê? É a história da biblioteca, a frase nos 30 segundos em que fiz um pedido. Você está preocupada que ele esteja com medo porque a biblioteca está sem energia, ou você espera que ele possa me acompanhar todos os anos no meu aniversário no futuro? Liu Huiyan apertou minha mão como se estivesse um pouco nervosa e parecia ter medo de que eu me soltasse, mas ela não disse nada. Então perguntei. Então, durante os 30 segundos em que a energia acabou no prédio da escola, você estava preocupada que seu primeiro namorado ficaria com medo por causa da falta de energia? Ou você esperava que ele estivesse ao meu lado em tais momentos no futuro? Ao ouvir isso, Liu Huiyan riu e me chamou pelo meu apelido. Au, eu só me apaixonei uma vez e foi por você.
Bem, acontece que meu primeiro namorado fui ao ponto eu só estava de mau humor, então provoquei Liu Huiyan casualmente. Brincadeira foi longe demais, e eu estava prestes a fugir, mas Liu Huiyan me agarrou de volta com backhand. Ela me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro e esfregando como um cachorrinho dócil, o que era completamente diferente de sua atitude habitual de não querer que estranhos se aproximassem. Au, vamos fazer as pazes. Meu coração acelerou de repente, o que era ainda mais abrupto naquele ambiente escuro e silencioso. No momento em que eu pensava em como atender, recebi uma ligação. Esta escola destruída sabe como destruir a atmosfera. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Liu Huiyan sorriu e disse: Vamos, eu te levo de volta para o dormitório primeiro. Sem esperar que eu dissesse eu quero, uma mulher implacável. No caminho de volta para o dormitório, eu estava pensando em como voltar ao assunto anterior, como evitar constrangimentos, como fazer com que ela não estivesse tão errada. Eu estava pensando nisso e já havia chegado à porta do dormitório. No momento em que eu tentava decidir o que dizer, Liu Huiyan interrompeu meus pensamentos. Entre rápido, está frio lá fora. Um pouco decepcionado, perguntei, sem muita vontade: Você não tem mais nada para me contar? Liu Huiyan ficou em silêncio por um tempo e então disse: O que aconteceu no prédio da escola agora mesmo? Finja que não aconteceu. Droga, seu canalha. Então ouvi sua explicação em pânico novamente. Agora mesmo foi muito informal, você me pediu para me preparar. Desta vez a interrompi, pois me inclinei e beijei o canto da sua boca, e então sussurrei concordo. Sem esperar que Liu Huiyan falasse, me virei e voltei para o dormitório. Logo após retornar ao dormitório, recebi uma mensagem de Liu Huiyan: Promete o quê? Você disse reconciliação, eu disse que concordo. Nos sentimos perdidos há 2 anos, desta vez eu só quero expressar isso com coragem. No entanto, na manhã seguinte, Liu Huiyan estava me esperando lá embaixo, no dormitório. Ela segurava um buquê de rosas negras guerreiras e meus bolinhos de sorvete favoritos. Acontece que ela se lembrava de todas as minhas preferências. Quando voltei para o dormitório, abri o cartão no buquê. Liu Huiyan escreveu com sua caligrafia forte e poderosa: A maré dar tudo, ainda me sinto em dívida. Vou passar o resto da minha vida recuperando os 2 anos que perdemos. Talvez seja o que as pessoas dizem, um amor sincero geralmente começa com um buquê de flores. Eu não esperava que um garoto como eu pudesse recebê-lo. Olhei para o cartão, atordoada. O telefone no meu bolso tocou, quebrando o silêncio. Liu Huiyan perguntou: Você tem aulas neste fim de semana? Quer sair e brincar juntos? Isso está me procurando para um encontro? Respondi rapidamente: Sem aulas, onde devemos ir brincar? Um novo Fantavilde abriu temporariamente. Vamos brincar? Ok, o parque de diversões? Eu sempre quis ir lá. Eu queria ir com Liu Huiyan quando estava no 2º ano do ensino médio, mas infelizmente a pressão acadêmica era grande na época e terminamos abruptamente, então não fomos. Então concordei e o sonho de ter 17 anos se realizou aos 19. Talvez eu estivesse feliz demais, segurando o telefone e rindo bobamente, o que assustou meu colega de quarto ao meu lado. Shenza perguntou confuso: Número 10, você ganhou na loteria? Imediatamente retraí meu sorriso e fingi estar calmo. Não é que minha namorada me convidou para ir ao Fantavilde jogar no fim de semana. Shenza parecia estar pensando seriamente em algo. O recém-construído Fantavilde? Assenti sim. Ele sorriu e disse: Então você não pode voltar em um dia, tem que ficar lá fora por uma noite. Na verdade, eu não tinha pensado nisso, acho que sim. Shenza de repente ficou animado e fofocou comigo: Então você planeja reservar um quarto ou 2? Ah, eu sou um garoto inocente de 19 anos e ainda não pensei nesta pergunta. O que você está pensando? Shenza discordou e continuou brincando: Mas sua Liu Huiyan faz 23 anos este ano. Mesmo que você não tenha essa ideia e ela, outros casais estão na estrada, você ainda está em Macabaca? De fato, pensando nisso, minha mente está cheia de lixo pornográfico. Ei, como posso olhar diretamente para Liu Huiyan amanhã? O fim de semana está chegando. Não preciso me preocupar com planos de viagem, comida, roupas, moradia e transporte. Liu Huiyan disse que já providenciou tudo. E eu só preciso sair para me divertir. Também dei uma olhada especial em seus planos de hotel e reservei um quarto com 2 camas. Depois de um dia de diversão, quando voltei para o hotel, caí direto na minha pequena cama. Liu Huiyan entrou de salto alto e deu um tapinha de leve na minha bunda. Virei-me e a encarei. Liu Huiyan tocou minha cabeça com carinho: Amiguinha, vá tomar um banho e descanse bem depois do banho. Então peguei meu pijama e fui para o banheiro. Quando a água caiu, meu cansaço desapareceu e fiquei um pouco mais sóbria. Então, de repente, lembrei-me do que Shenza disse antes de eu sair: Liu Huiyan não pode pensar em você a menos que não a ame. Claro que Liu Huiyan me ama, e o que o amor tem a ver com isso? Nós 2 somos deuses do amor puro e não vamos pensar nessas coisas.
Depois de me convencer, saí lentamente do banheiro. Então, Liu Huiyan começou a me encarar atentamente. Liu Huiyan, o que é essa expressão nos seus olhos? Só ouvi Liu Huiyan rir baixinho e, em seguida, me virei para ir ao banheiro tomar um banho. Mais de 10 minutos depois, Liu Huiyan saiu do banheiro. Ela estava usando um roupão do hotel com a gola ligeiramente aberta. Havia algumas gotinhas d'água pingando em sua pele clara. O que fazia as pessoas salivarem. Ela era curvilínea e sua paisagem primaveril estava exposta. Droga, essa mulher safada me seduziu. Talvez tenha sido por ver meu olhar ardente que Liu Huiyan apertou a gola ligeiramente aberta, o que parecia um pouco artificial. Mas quanto mais ela fazia isso, mais eu queria provocá-la. Então segurei a voz e comecei a causar problemas. Irmã mais velha, você tem um corpo incrível. Liu Huiyan ficou imediatamente intrigada. Vendo que ela não falava, continuei a provocá-la. Não seja tão mesquinha, deixe-me tocar na sua paisagem primaveril. No entanto, quando eu estava prestes a fazer o movimento, Liu Huiyan se esquivou, deixando apenas 2 palavras frias. Durma. Então, ela apagou as luzes. Depois que as luzes foram apagadas, o quarto ficou escuro, com apenas o som de uma respiração suave. Eu me virei, incapaz de dormir e um pouco relutante em desistir. Planejei continuar provocando Liu Huiyan. Então, silenciosamente, deitei-me na cama de Liu Huiyan e a abracei por trás. Quando meus dedos tocaram sua pele, senti claramente seu corpo enrijecer por um momento e sua respiração ficou pesada. É uma sensação boa, digna de ser minha irmã mais velha, Liu. Depois de satisfazer meu desejo de tocá-la, planejei voltar para minha própria cama, mas Liu Huiyan se virou e me pressionou. Socorro, não posso estar realmente fazendo joguinhos? Em pânico, ouvi a voz de Liu Huiyan rangendo os dentes vindo da frente. Número 10, já que você está aqui, vamos dormir juntas. No segundo seguinte, um beijo suave percorreu meu corpo da testa ao pescoço, com nossos dedos entrelaçados. A temperatura corporal da garota foi transmitida pelas pontas dos dedos, a atmosfera se elevou e todo o quarto se encheu de ondulações. Ao se comover, ela me empurrou e disse suavemente, vamos para a cama. Ah, acabou? Então minha mente começou a se lembrar das palavras de Shenzhen novamente. Liu Huiyan não pode sentir nada por você a menos que não a ame ou não possa. Eu não esperava que fosse assim. Liu Huiyan é tão lamentável. Vou tratá-la melhor no futuro. Então, tomei a iniciativa de abraçar Liu Huiyan e ela também me abraçou, esfregou a cabeça na minha testa e teve uma noite de sono quentinha. Depois daquela noite, tratei Liu Huiyan cada vez melhor. Até com um pouco de diligência demais. Acho que os defeitos físicos podem não ser compensados, mas também é bom se a alma puder encontrar algum conforto. Depois que Liu Huiyan enfrentou meu 08 aniversário especial, preocupação. Ela finalmente não conseguiu evitar. Ela se perguntou, aconteceu alguma coisa recentemente? Olhei para ela com uma expressão envergonhada. Como eu poderia começar a falar sobre isso? Se eu realmente dissesse, todos ficariam constrangidos, então optei por ficar em silêncio. Até Liu Huiyan ver o histórico de bate-papo entre Shenzhen e eu. Ela poderia ter rido de raiva e perguntado, então é isso que você pensa, você acha que eu não consigo fazer isso? Tive que explicar e confortá-la em pânico, não pense muito, eu não me importo com isso, eu posso me ajudar. Liu Huiyan cantarolou e não houve mais notícias. De costas, ela parecia um pouco solitária. Eu realmente mereço morrer. Mas 2 dias depois, descobri que ela estava mais condenada. Ela realmente comprou um autoteste de HPV, provou que era saudável e me pediu para fazer o teste, dizendo que a segurança vinha em primeiro lugar. Embora eu não entendesse bem a ideia dela, ainda assim fiz. Os resultados do teste saíram logo. Eu sempre usei o copo de masturbação no máximo, então é claro que não há problema. Talvez Liu Huiyan só quis se desviar a atenção, a autoestima de uma mulher. Depois que enviei os resultados do teste para Liu Huiyan, ela respondeu em segundos. Neste fim de semana você poderá fazer algo que estava esperando há muito tempo. O que estou esperando? Autoteste de HPV? É isso que ela quer. Pensando nisso, respondi rapidamente. Na verdade, não precisa ser tão teimosa. Quando chegou o fim de semana, percebi que era eu quem estava sendo teimosa. Você está dizendo que a irmã mais velha não é boa o suficiente? No final, eu estava esgotada. Treme e a deixei subir e descer. Na manhã seguinte, a luz do sol brilhou através da névoa leve e suavemente através das cortinas para dentro do quarto. Era brilhante e refrescante. Me acordando do meu sono profundo. Quando abri os olhos, encontrei os olhos claros de Liu Huiyan e sorri. Você dorme o suficiente? Assenti, levantei-me para me lavar, mas assim que saí da cama, minha cintura doeu de repente e eu parecia envergonhada. Ela sorriu, me ajudou a levantar e foi até o banheiro, me provocando. Parece que você não tem muita força. Droga, esse pequeno duende é tão mau.
Os dias passavam devagar e a vida simples era tão bela. Nos últimos 10 anos, tenho procurado a única alma gêmea no vasto mar de pessoas. Terei sorte se a encontrar e morrerei se a perder. Felizmente, Deus me favoreceu e encontrou Liu Huiyan. Nossos batimentos cardíacos ressoaram e nossas almas ressoaram. Certa vez, escrevi este poema em meu caderno para que você me ouça minhas palavras. Lembro-me delas como as pegadas das gaivotas na praia. Liu Huiyan continuou escrevendo abaixo. A lua gira seu disco e as maiores estrelas me olham com seus olhos, e porque eu te amo, os pinheiros ao vento cantarão seu nome com suas agulhas. Estes 2 poemas são do poeta chileno Pablo. Este é o romance exclusivo que só nós 2 entendemos. Depois do jantar, nós 2 demos as mãos e caminhamos pelo enorme campus. Caminhamos no verão, quando as cigarras cantavam à noite com suave brisa. Estávamos imersos no romance daquela noite de verão. Ninguém falou. Apenas nos aconchegamos e sentimos a maior satisfação. Finalmente, quebrei o silêncio. Liu Huiyan. Deixe-me lhe contar um segredo. Na verdade, vi que você foi admitido nesta universidade no mural de ex-alunos excepcionais do ensino médio, então escolhi esta universidade como minha primeira opção. Então vou lhe contar um segredo também. Pedi para você adicionar minhas informações de contato, porque sabia que você era o monitor daquela turma. Então caminhei em sua direção e você me abraçou. Romance estava em todos os lugares em nossos olhos. Naturalmente, há uma canção de parcialidade por enquanto, e a grama e as árvores do campus estão pintadas com o pôr do sol. Do amanhecer ao anoitecer, nosso amor é pleno. Da perspectiva de Liu Huiyan. Uma noite, vi um cara muito bonito em um fórum sobre literatura. Ele tinha suas próprias ideias e parecia estar discutindo com a outra parte. Por curiosidade, conversei com ele em particular. Nos demos muito bem. Ele parecia ser outro no mundo, então quando ele mais tarde me propôs um encontro, eu concordei prontamente. Sempre fui uma pessoa muito rigorosa. Namoro online nunca esteve nos meus planos, mas se for ele, tudo está bem. Ainda me lembro da primeira vez que nos conhecemos. Ele estava usando uma jaqueta de beisebol, que era muito bonita. À medida que nosso relacionamento se aprofundava, gradualmente percebi que o número 10 estava muito ocupado e que muitas vezes eu não conseguia contatá-lo. Eu me sentia um pouco insegura, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Até que um dia, durante uma chamada de vídeo, vi seu uniforme do ensino médio. Eu também me formei na escola secundária número 1 da cidade, então eu estava muito familiarizada com aquele uniforme escolar. Acabou sendo um menino menor de idade. Por um momento, me senti cheia de culpa. Ele realmente me traiu. Pensando nisso, fiquei um pouco brava, então terminei com ele, esperando que ele estudasse bastante primeiro. Depois de me acalmar, pensei seriamente sobre isso. Na verdade, temos apenas 4 anos de diferença de idade e os sentimentos que sentimos por tantos dias são reais. Então enviei uma mensagem para ele dizendo: espere até ele se formar e então ficaremos juntos novamente. A mensagem foi enviada, mas foi rejeitada pela outra parte. Como esse pirralho ousa me bloquear? Mas afinal, fui eu quem terminou primeiro, então ele deve estar bravo, mas por causa disso fiquei chateada por um longo tempo. Mais tarde, não aguentei mais. Então fui secretamente à escola fundamental número 1 para encontrá-lo e esclarecer as coisas. É difícil encontrá-lo apenas pelo nome, e talvez até o nome número 10 seja falso. Mas felizmente o nome é Ariel, mas quando encontrei o número 10, percebi que ele estava concentrado em responder as perguntas. Não tive coragem de incomodar um garoto que estava estudando muito. Talvez ele não quisesse me ver ainda. Olhando mais de perto, descobri que Xiao tinha 17 anos naquele ano, na 7ª série do 2 ano. Então, fiquei olhando para ele do lado de fora da janela por meia hora, e depois o deixei sozinho. Pensei: amiguinho, vou esperar por você por um ano, você tem que estudar muito, meu irmãozinho. Mais tarde, viu anunciar publicamente a universidade em que havia sido admitido. Naquele momento, senti que era o destino. Eu sabia que ele definitivamente aprenderia chinês, então esperei ali. Amiguinho vai ser meu irmãozinho. Mais tarde, quando a aula começou, vi o nome dele na lista de chamada. Lao Liu até escreveu a nota monitor da turma. Então, depois da aula, pedi deliberadamente que ele adicionasse meus dados de contato. Inicialmente, eu queria me comunicar com ele de forma adequada, mas no momento crítico, minha arrogância me deixou animado. Felizmente, o número 10 não ficou bravo comigo. Mais tarde, estávamos juntos e eu só queria tratá-lo bem de todo o coração e compensar os 2 anos que perdemos. Eu não esperava que ele se apegasse a mim, mas ele ainda era jovem. Naquela noite, ele de repente entrou na minha cama e me tocou, e eu não pude deixar de beijá-lo, mas no último passo, parei. Eu não queria ter um relacionamento casual. Então, quando tudo não estava pronto, escolhi me conter. Mas depois daquela noite, o número 10 ficou estranho. Ele era excessivamente atencioso comigo e ocasionalmente me olhava com um olhar de pena. Perguntei se havia algo errado, mas ele não disse nada. Até alguns dias depois, acidentalmente vi as gravações do bate-papo entre ele e seu colega de quarto. Acontece que ele achava que eu não era boa nesse aspecto. Eu era uma garota, então o que eu não poderia fazer? Eu me senti insultada.
E o número 10 estava ansioso para tentar nesse aspecto, então, depois de fazer todos os preparativos e garantir a segurança, finalmente demos esse passo. Sempre acreditei que passaremos nossas vidas juntos e estou disposta a assumir tudo. A vida é longa e é bom tê-lo ao meu lado. Na minha opinião, amor e liberdade nunca estão em conflito. Nós nos amamos e damos liberdade suficiente a ambos os lados. Quando dois indivíduos independentes têm uma colisão de almas, essa é a centelha do amor. E sua esperança e felicidade também são o que eu quero na minha vida.